texto de hoje está no capítulo 3 de Efésios, versos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ler juntos mais uma vez, por favor, Lucas, verso 20. Vamos ler juntos, em voz alta, todos esse texto, essa oração, essa doxologia, essa adoração do apóstolo Paulo. Todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bem, queridos, dentro do escopo do que Paulo está tratando na carta aos Efésios até aqui, é altamente compreensível que, a essa altura, ele mais uma vez exalte o Senhor Deus em sua misericórdia, em sua graça, em seu amor, em sua sabedoria e em seu infinito poder. Ok, amados? A gente vai lendo a Bíblia com toda a atenção. A gente não lê a Escritura Sagrada de forma mística, a gente tem uma espiritualidade por trás dessa leitura, porque nós somos acompanhados pelo Espírito Santo. Mas nós lemos as Escrituras com a nossa mente, a nossa razão, sendo muito abençoada por Deus para a compreensão, para a iluminação daquilo que foi inspirado. E é muito interessante que a gente vai lendo as Escrituras como esse encadeamento das ideias acerca das verdades espirituais, das verdades eternas, das verdades de Deus. Isso é muito interessante. Então, por isso eu estou dizendo que dentro desse escopo de tudo que Paulo está tratando na carta aos Efésios, até aqui, é altamente compreensível de nossa parte que, mais uma vez, ele interrompa o curso daquilo que ele está apresentando para, mais uma vez, exaltar o Senhor em sua misericórdia, em sua graça, em seu amor, em sua sabedoria e em seu infinito poder. Porque tudo isso, desde o capítulo 1, vai ficando muito claro à medida que ele vai expondo essas verdades tão gloriosas e essas verdades tão eternas. Então eu disse assim, que dentro do escopo de tudo que ele está apresentando, fica assim, altamente compreensível que ele pare nesse momento para essa doxologia, ou seja, essa adoração, ok, amados? Que marcadamente é algo que faz parte do povo de Deus. Nós viemos até esse lugar, nós não viemos aqui de qualquer jeito, nós fazemos um esforço para trazer a nossa mente, a nossa atenção, não é? Nós vivemos uma vida assim, largamente devotada ao nosso dia a dia, aos nossos projetos, nossas famílias, nossas interações, e chegamos nesse momento, nesse lugar, e sabemos que estamos num culto cristão, que tem a sua liturgia, mas não é só liturgia externa, é liturgia especialmente do coração, da atenção, não é? A Bíblia diz que assim, não é bom fazer as coisas de Deus desajeitadamente, relaxadamente, não é? E quanto mais o culto prestado a Ele, sabe? Enquanto nós cultuamos, passamos a lista de compra, que daqui a pouco vamos passar no mercado. Amados, eu estou falando porque nós somos seres humanos, não é? E a nossa vida é muito treinadinha, assim, né? Então, tudo na Igreja de Cristo, no povo de Deus, é marcado por essa doxologia, essa adoração, ou esse elogio a Deus, o que no nosso caso chama-se culto a Deus. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui é exatamente isso. Dentro do escopo de tudo que ele tem tratado aqui, desde o primeiro capítulo dessa carta, quando ele chega a essa altura,
no final do capítulo 3, nós compreendemos que é altamente compreensível, perdoe-me a redundância, essa interrupção dele, para que ele então, mais uma vez, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, celebre a Deus como um Deus bendito, digno de toda adoração. E você pode perguntar então, que escopo é esse? O que você tem lido aí ao longo da sua caminhada dessa carta e o que você tem ouvido aqui também nessa exposição de Efésios, nesses tantos domingos que estamos aqui, queridos, domingo após domingo trazendo. Tá? Quando a gente começou a expor essa carta, alguns irmãos disseram, que interessante, eu estou lendo no meu momento devocional essa carta. Saiu essa notícia por aqui. Então a gente vê o movimento de Deus, não é verdade? E eu espero que os irmãos continuem se debruçando. Olha, eu digo uma coisa, a carta de Paulo aos Efésios é um texto sagrado que valeria muito a pena ser memorizado por nós, amados. Tamanha riqueza, tamanho valor, é um texto que vale a pena. Nós não temos cérebro para memorizar toda a Escritura Sagrada, obviamente, né? Nosso HD é bem restrito nesse sentido. Mas eu me lembro de uma vez que eu entrei nessa. E eu comecei a memorizar as cartas. Aí, às vezes, fugia um verso, eu voltava lá, aí encaixava. E isso vai ficando gravado na sua memória. Porque é uma carta, amados, cujo conteúdo ele é muito primoroso e explica tudo o mais que nós experimentamos naquilo que chamamos de vida cristã, de caminhada com Deus, de caminhada com Cristo. Que escopo é esse? Aquilo que ele tem apresentado desde o capítulo 1, versos 13 a 14, por exemplo, que nós não somos amados por Deus num susto. Nós somos amados por Deus desde a eternidade. E como isso, amados, olhando para o fato de ser impossível, de ser algo falso, porque Deus é Deus veraz, quanta cura isso traz para a nossa vida, amados, num mundo tão precarizado como o nosso, em que a gente tem que fazer um esforço tremendo para manter família, manter fé, manter fé. Muito esforço. Onde as coisas se deterioram, hoje amanhã já não é mais. Hoje eu quero, amanhã não quero mais. Hoje o outro e a outra me quer bem, amanhã não. Nesse mundo, como é maravilhoso, amados, nós temos essa notícia que Deus não nos amou num susto, na contingência no nosso dia a dia, mas Ele nos amou com amor eterno. Ele nos ama desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Amados, isso é ou não é algo consolador para a nossa vida, amados? Certamente, amado. E ele vem dizendo desde lá, do capítulo 1, a partir do verso 3, ele vem dizendo, olha, ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, conforme o seu conselho. A gente olha para a criação, amados, e assim, crendo em Deus ou não, todo ser humano tem que concordar com o seguinte, presta atenção nisso, queridos. Há uma organização, há um plano por trás disso tudo. A forma como tudo se organiza e acontece, funciona em todo o universo, desde a mais distante galáxia até a célula mais profunda da nossa alma, do nosso corpo. Ou o sentimento, a emoção mais profunda do nosso coração. Tudo nós olhamos e está ali encaixado. Quando há alguma coisa errada, nós logo identificamos. O corpo adoece, não está funcionando como deveria. Nossa alma fica precarizada e as nossas emoções nos fragilizam, adoecemos psicologicamente, amados. Ou seja, queridos, tudo que nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que há um plano, há um propósito, há uma vontade. Do mesmo modo, amados, quando nós olhamos para a nossa caminhada de fé, à luz de Efésios, nós entendemos que tudo o que nós experimentamos hoje de realidade com Deus vem de fato da sua vontade eterna, do seu conselho. Estamos aqui, amados? Não é isso, queridos? E é isso que esse apóstolo vem aqui colocando desde do verso 3 do capítulo 1.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Aí ele começa a dizer, isso não é contingente. Ele não nos amou no susto, mas ele nos amou desde a eternidade, amados. Então ele vai colocando pedra preciosa sobre pedra preciosa até chegar em nós. E olha, a experiência que vocês tiveram foi uma experiência real. Vocês creram no anúncio do Evangelho, e quando vocês creram, vocês foram selados. Mas não se esqueçam que esse amor com o qual ele ama vocês hoje é um amor eterno. Ele vai prosseguindo, ele vai prosseguindo. Depois ele ora para que os efésios compreendam a grandeza de tudo isso. Porque nós precisamos de socorro, amados. A nossa mente é fraca, é assim. Lutamos contra a preguiça espiritual, quando não intelectual. Nós precisamos de socorro de Deus. E ele começa a orar. Ele sabe que está escrevendo para crentes de verdade. Ele diz lá no começo, aos santos que estão em Éfeso. Eles criam em Deus. Eram cristãos de verdade, crente de verdade, mas ele sabe o que é a humanidade. Então ele ora para que eles compreendam que grandeza é essa, porque nós ficamos espantados, né, amados? Por exemplo, chama o maior filósofo desse mundo e pede para ele, explica isso aqui, Deus nos ama desde a eternidade. Ele vai dizer, absurdo. Porque não está na capacidade do ser humano de compreender isso. Nós precisamos do socorro de Deus, e ele ora por isso. Ele ora para que eles compreendam qual a grandeza desse amor, a riqueza dessa herança. Isso está lá do verso 15 ao 23 do capítulo 1. E ele ora para que eles compreendam que o poder que opera neles é o mesmo poder que operou em Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos. Não é uma forçazinha de vontade que nos leva à conversão, amados. Não é. É o poder soberano de Deus. Se não, amados, não estaríamos aqui. Ah, não, José, eu tenho uma queda religiosa. Joga fora isso. Não vale de nada. Ah, não, mas eu me interesso por teologia, por conhecimento teológico. Satanás também. Paulo quer que a igreja de Cristo entenda que ela é a igreja de Cristo porque há um poder operando em nós. E esse é o mesmo poder que foi usado em Jesus Cristo para ressuscitá-lo dos mortos. Depois, no capítulo 2, Paulo relembra em que condições o Senhor exerceu esse poder. Ninguém poderia chegar a um absurdo de dizer, ah, Deus deu uma melhorada na minha vida. Não. Paulo deixa muito claro qual era a condição em que esse poder de Deus foi exercido para que nós hoje sejamos crentes. Qual era a condição? Mortos em delitos e pecados. Essa era a condição. E finalmente, no capítulo 3, Paulo diz que para anunciar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo a todas as nações, ele acabou sendo preso. Ele foi impedido, digamos assim. Ele foi capturado. E sua preocupação pastoral, Paulo ora e pede que os efésios não desanimem nas suas provações. Não fiquem escandalizados pelo fato desse que apresentou tão grande e soberana verdade a vocês. Agora está passando por essa humilhação. Não fiquem desanimados por isso. E aí, amados, é para isso que, na última parte do capítulo 3, ele diz que ora de joelhos ao Pai, para que os cristãos sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no interior de suas almas, para que Cristo habite nos seus corações e assim, como resultado, eles fiquem cheios da plenitude de Deus. Esse é o objetivo e esse é o ponto final. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, amados. Sermos cheios da plenitude de Deus é o objetivo máximo em que podemos chegar neste mundo antes da eternidade gloriosa.
E para isso, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa alma. Mas, vejam bem, amados, olha o que estamos falando aqui. Olha o que a verdade da Escritura está aqui apontando para nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, merecíamos de Deus a ira. Muito claro isso no texto bíblico. Embora Ele, na sua bondade e misericórdia, nos mantenha com vida, nos preserve, mas, antes de Cristo, preservando para a ira. Não é? E Ele nos dá vida nessa condição. Então, amados, o apóstolo, no seu pensamento, no decorrer do seu pensamento, ele vai, quando ele diz lá, vocês creram no Evangelho, na palavra do Evangelho, vocês foram selados. Eu oro para que Ele dê a vocês o conhecimento da grandeza disso tudo e mostre a vocês qual é o poder que está sendo exercitado e vocês chegam ao máximo que vocês podem experimentar aqui nesse mundo. Que máximo é esse? Sermos cheios da plenitude de Deus. Se você quiser pensar um pouco, o que seria isso? Ser cheio da plenitude de Deus. Não é algo místico, como alguns cristãos no passado já pensaram. Não é algo também exclusivo para aqueles que vão viver suas vidas no mosteiro cristão, por exemplo. Ok, amados? Não é algo que está suspenso dessa vida encarnada que nós vivemos. O nosso Salvador, para nos trazer a bênção da salvação, Ele encarnou. Se nós quisermos, numa frase, dizer o que seria viver cheios da plenitude de Deus, mais ou menos aquilo que a gente falou aqui na ceia, numa comunhão profunda e verdadeira com Deus. Seus pensamentos, sua vontade, sua palavra, sua obra, tudo que interessa a Ele, mas não de um modo operacional apenas. É comunhão de verdade, amados, de verdade, sabe? Tem gente que acha estranho quando, eu já escutei muito isso por aí, algum irmão piedoso de fé diz assim, então vai naquela conversa, sabe, conversando como tudo, o macarrão que comprou, o almoço que teve, o café maravilhoso que tomou com a Camila lá no Plaza, né? Então vai nessa conversa que vai falando, né? Da vida, e de repente fala assim, aí o Senhor me falou, aí algumas pessoas meio que franzem o senho, não é verdade? Porque isso sai tão naturalmente na vida desses irmãos. Aí Deus me falou. Eu não estou falando aqui, amados, de coisa mística não, tá? E equívocos que a gente escuta por aí, bizarras. Deus me falou o absurdo do absurdo. Não é isso. Mas o fato é, amados, que uma vida cheia da plenitude de Deus tem esse relacionamento real com Ele. Tudo que nós precisamos saber dele acerca da salvação está aqui nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Só, amados, que isso aqui Ele vai aplicando em nossas vidas, socorrendo-nos em nossa vida através disso. E muitas vezes Ele diz, fala com a sua palavra dentro do nosso coração. E aí esses irmãos se sentem à vontade para dizer, pois é, estava passando por essa luta, mas olha, Deus me falou o coração, me firmou meus passos, meu caminho. Sabe, amados? É isso que é ser cheio da plenitude de Deus. Não é na hora que a doença chega. E só quem pode me valer é o médico. O médico é o profissional que Deus colocou na sua vida. Vá. Mas corra para Deus e diga, Senhor, eu estou assustado, estou assustada. Consola meu coração. Sabe, você leva 5 anos para se formar, mais 2, 3, 4 vezes para se especializar e ter uma profissão. Mas viver cheio da plenitude de Deus é convidá-lo a fazer parte de tudo que você é como profissional. Que, aliás, é a segurança para que você seja um profissional para a glória dele. Amém, amados? Porque se ele estiver na sua vida plenamente, os erros terão muito menos oportunidade. Pois bem, amados, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de ser cheio da plenitude de Deus e vivê-lo para valer, sabe?
e ter o apreço, o desejo, a saudade de chegar a hora que eu sei que eu vou me assentar num canto e vou falar com Ele. Ó pobreza, é essa vida que a gente chega suado em casa, com estresse lá na garganta, e não tem mais tempo de dirigir uma frase ao Deus Altíssimo. Isso não é viver cheio da plenitude de Deus, amados. Às vezes você vai para dizer, eu não aguento mais, mas você vai estar lá, em silêncio, buscando a estrutura da sua alma, acalmando as vozes do seu coração, da sua mente, e olhando para Ele. E a igreja do passado tinha um recurso. Quando os irmãos estavam muito atabalhoados, eles iam para a palavra de Deus. E pegavam o salmo, e liam o salmo na cadência, da forma como foi escrito. Isso vai acalmando a alma. Mas não se pode conceber viver dias e dias e dias sem essa comunhão com o Deus vivo. Se Ele fez tudo para nos entregar isso, e Ele chama isso de habitação, inclusive. A relação é tão grande, a comunhão é tão grande, que Ele chama de habitação. Não adianta procurar no coração ou qual canto da alma. Não, é estar junto. Habitar ali é algo como estar face a face. Deus está face a face na sua vida. Eu sei que no que depender dEle, Ele está. Mas é a sua procura. É a isso que Paulo está, então, se referindo aqui. Agora, quando ele chega e percebe que a obra do Espírito Santo na vida de cada cristão abre esse horizonte de vivermos cheios da plenitude de Deus, aí ele para. É como se eu visse ele largar a pena. Disse, não, é muita glória, é muita graça. Aí ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso aqui é muito curioso, amados. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele vai falando de coisas gloriosas, grandiosas, mas ele não perde de vista o glorioso que é o próprio Deus. Jesus, Deus encarnado, quando estava aqui, vieram alguns doentes, 10, gravemente doentes. E Ele curou. 9 sumiram no mundo. Um voltou para adorar. Isso é muito humano. A gente se agarra ao benefício e às vezes esquece o beneficiador. Com relação a Deus também é isso. Paulo olha para essas grandezas que chamamos de salvação, de evangelho, mas ele não perde de vista que o mais glorioso é o próprio Deus. Ele poderia dizer, escapei do inferno, vou para a glória de Deus, isso é maravilhoso. É impossível no coração dele, porque todo esse benefício chamado salvação aponta para o Deus glorioso e maravilhoso, que nos amou com amor eterno. Então, amados, ele tem que parar. E ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós concordamos com essa doxologia, queridos? Concordamos que Deus, necessariamente, estou usando aqui uma palavra cara, para a filosofia e para a teologia, necessariamente, não pode ser diferente. Deus necessariamente tem que ser adorado. Nós concordamos com essa doxologia, hein, amados? Tem gente que não gosta de culto, amados. Tem crente que não gosta de culto, amados. Se o culto passa um pouquinho da hora, é maçante. Esse não pode dizer que concorda com essa doxologia, amados. Nós concordamos com isso. Que Deus é digno de adoração.
mesmo que estejamos envolvidos no mais glorioso, que é o caso aqui, selados pelo Espírito Santo, redimidos do poder das trevas e do pecado, não tem mais o domínio que tinha, agora não. Eu posso, em nome de Jesus, dizer: arreda, Satanás, vai embora daqui. Eu posso, em nome de Jesus, dizer: o pecado não tem condição, a mínima. Agora, em Jesus, eu posso lembrar daquilo que o Senhor falou para Caim: o teu desejo, ele será contra você, a você cumpre dominá-lo. Antes de Cristo era impossível dominar. Paulo, quando diz que nós fomos libertos desse império das trevas, né, andando segundo o curso do mundo, fazendo a vontade dos pensamentos e do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a condição: fazer a vontade da carne, da natureza caída e dos pensamentos. Claro que não está se referindo a fazer a vontade da mãe, cuidar do filho, cuidar da filha. Está falando da vontade perniciosa, iníqua, pecado. É esse curso que o mundo segue. Hoje, em Cristo, você pode dizer: não tem condição. Não há a mínima chance. Ainda que a sua natureza clame, você pode dizer: em Cristo eu posso te dominar. Bendito seja o nome de Deus. O pecado não terá domínio sobre você, porque você está debaixo da graça. Amém, amados? Então, queridos, olha só quanta coisa. Agora a pergunta continua: você concorda com essa doxologia? Ou melhor, você vive isso na sua vida? De vez em quando você para. E esse é um desafio psicológico para nós, tá, amados? Uma sociedade que está mais do que treinada para ter mais, para ser, entre muitas aspas, mais. E assim, é um motor que não se satisfaz e só busca. E o cristão corre o risco de, entrando nessa engrenagem, deixando-se amoldar pelo presente século, ele esquece-se de que tem toda a razão do mundo para de vez em quando parar de joelhos diante de Deus e dizer: muito obrigado por tua graça na minha vida. Eu não estou falando de bens materiais, não. Porque esse, pela graça comum, o Senhor dá a justos e injustos. Mas estou falando dessa graça, dessa salvação bendita. Você concorda com essa doxologia? E por que Paulo fala assim? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A que ele está se referindo? Às vezes, amados, esse texto aqui é muito utilizado, como alguns outros textos, como um degrau para a gente conseguir satisfazer as nossas necessidades imediatas. Isso é legítimo? É, sim. Claro que sim. E Deus se compraz nisso. Olha, a gente procura corrigir a igreja para que ela não caia na teologia perniciosa da prosperidade, o que não significa dizer que Deus não ame a prosperidade dos seus santos. Está lá na palavra dele, o que, amados? No livro de Salmos, inclusive. Então não há ilicitude em querer resolver as necessidades, mas o texto está falando mais do que isso. Vai mais ou menos na esteira daquele texto que é usado: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então é usado assim: eu vou conquistar o mundo, porque eu posso tudo em Deus. Não, ele está dizendo, inclusive, que ele pode vencer o mundo e suas dificuldades, porque Deus o fortalece. Do mesmo modo, aqui nós temos aqui, olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E isso ser usado de modo limitado. E o triste é que perde de vista uma grande bênção, amados. Então, a que ele está se referindo? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos lá. O que o ser humano poderia imaginar diante da sua real e triste condição no mundo? Que condição é essa? Onde ele sabe que ele existe. E cada vez mais em sua existência, ele dá conta do seu meio ambiente circundante. Pode parecer também redundância isso, né? Meio ambiente está circundando. Então, o que poderia imaginar? Por favor, acompanhe comigo, queridos, por favor.
peço o esforço de vocês para que vocês entendam qual é a razão dessa doxologia do apóstolo Paulo. Por que ele está bendizendo a Deus pela grandeza do Evangelho? Então, o que o ser humano poderia imaginar na sua condição, no mundo em que ele se vê como existente, ele existe. E nessa sua existência, ele se dá cada vez mais conta do seu ambiente que o circunda, da natureza disso tudo. E ele dá conta de hoje, ele sabe que o homem é finito, ele sabe que o homem adoece, ele sabe o que tem que fazer para prosperar, para cuidar da... Enfim, haja aí ciência para dar conta dessas coisas, amados. No entanto, queridos, esse ser humano, na sua condição real e triste, não consegue sequer discernir em que consiste a própria vida. Vai procurar. O que é viver? Qual é o propósito real do ser humano? Aí tem uma lista de possibilidades. Mas a realidade, qual o propósito real do ser humano? Porque alguns propósitos são maravilhosos, até que se dá de cara com a finitude. E aí vai se perguntar, mas para quê? Tanto êxito. O que Jesus falou para aquele homem, né, que só se preocupava com os propósitos do mundo, louco, essa noite pedirão sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então, amados, o ser humano, na sua condição, ele sabe que existe, se dá conta do seu meio circundante, tanto físico como espiritual, digo, psicológico. Ele sabe que o universo é imenso demais, ele dá conta das ciências aqui, mas ele não consegue sequer discernir o que é a vida, em que consiste a vida. Ou qual é o real propósito do ser humano, porque quando a realidade do ser humano em um mundo quebrado fica estampado, os propósitos da vida perdem o propósito. E muito mais importante, qual o seu destino final? O homem não sabe dizer, não sabe dar conta. Ele só sabe que ele, em algum momento da vida, ele vai embora daqui. Para onde? Não se sabe. Essa é a condição humana, amados. E há uma variedade de possibilidades a serem pensadas, né? E aí tem as religiões, as filosofias. Nenhuma delas satisfaz a alma do ser humano, amados. E aí, queridos, somente o Evangelho de Cristo consegue trazer uma resposta que enche a alma de paz. E consegue fazer isso, amados, porque o Evangelho vem acompanhado de uma operação de Deus, conforme o seu poder que opera em nós. Só o Evangelho consegue fazer isso, trazer uma resposta que traga sossego e paz no fundo da alma, para sabermos o que é a vida, de onde ela vem, qual o propósito de estarmos aqui e qual é o nosso destino final. Por que o Evangelho consegue fazer isso e outras filosofias, outras escolas de pensamento não conseguem, outros projetos não conseguem? Porque o Evangelho vem acompanhado de uma operação do próprio Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Então é só por isso que esse Evangelho, essa notícia, essa mensagem consegue acachapar paz dentro do nosso coração. E uma paz que em muitos momentos excede todo entendimento. Essa semana acompanhei uma esposa, uma filha e um filho em um momento muito triste para essa esposa, que ela achava que seu marido estava internado ainda na UTI. Eu fui convidado para esse momento, para de algum modo dar algum suporte. E quando eu vi aquela mãe, uma mulher de Deus, esteve aqui na nossa última reunião de oração, a mãe da nossa querida Alexandra. E eu fiquei pensando, Senhor, que hora difícil.
E ela chegando, meio desconfiada, veio falar comigo, uma pessoa de Deus, educadíssima. E ela sentou-se num lugar reservado para a gente comunicar da notícia que ela jamais gostaria de ter ouvido. E ali, obviamente, uma alma que se desmonta. Mas, amados, por que eu trago isso aqui, nesse momento, como um testemunho do que eu vivi essa semana? Porque aquela mulher vai recobrando ali mesmo naquela sala a sua fé e a sua confiança e a sua oração entre lágrimas e agradecimento a Deus pela sua história, pelo seu casamento, e dizendo: Deus, vai ser muito difícil, mas o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me socorrer. E quando eu percebi, amados, o rosto da dona Augusta, cheio de lágrimas, estava sorrindo com uma leveza que eu sei que é do Espírito Santo de Deus. É essa a paz que excede o entendimento. Porque a compreensão humana era só para ela estar se rasgando ali, pela dureza da sua hora. Mas esse evangelho não é uma notícia que fica somente no nosso cérebro, na nossa mente. Ele é enraizado pelo nosso coração, porque é um poder de Deus operante. Sabe? Na hora de dar uma aula, a gente usa a razão. A gente vai argumentar. Porque essa palavra, de modo nenhum, bota lógica no bolso. Porque a lógica foi criada pelo Deus dessa palavra, ok, amados? Ainda que tenhamos muitas dificuldades com os milagres, mas a gente tem que olhar para uma outra direção para entender então e encaixar tudo isso. Mas o que eu quero dizer, amados, é que é justamente a respeito da riqueza desse evangelho que esse apóstolo está aqui falando. Na carta aos Efésios, Paulo trata então de modo minucioso e profundo de como isso se dá. Essa é uma carta, como eu já falei aqui, que deveria ser memorizada. Tente, memorize o capítulo 1. Sabe, seu cérebro vai agradecer para começar, tá? Mas sua alma vai agradecer muito mais. Depois vai para o capítulo 2, capítulo 3. Especialmente esses 3 capítulos deveriam ser memorizados, amados, para termos no nosso coração, como num ficheiro ou num celeiro, de onde o Espírito Santo saca essas verdades e passa como um bálsamo em nossa alma, quando nós estamos diante dos desafios. E é altamente então compreensível, queridos, que Paulo mais uma vez exalte o Senhor em sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua sabedoria e seu infinito poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu estou terminando, tá, amados? Já passei 3 minutinhos, mas eu vou terminar, tá? Eu sei que vocês gostam de doxologia, né? Vocês gostam de culto, vocês gostam de cultuar a Deus. Ah, José, porque você não sabe o macarrão que eu deixei em casa me esperando. Vamos alimentar o coração, amados. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Imaginemos aqui o ser humano no momento de rara sensatez, compreendendo a sua condição existencial, para valer. E que, desse entendimento de sua condição, de seu destino eterno, ele pode pensar em algo para salvar. Algo que dê salvação. Isso não é possível. A gente colocou um foguete, uma nave na Lua. Não, gente, a gente está aí dominando todas as doenças, todas as ciências, tecnologias. A gente vai dar um jeito para isso. Espera aí, é essa a condição do ser humano, um momento de rara lucidez, amado, sensatez. E ele pensa, ele pede, ele movimenta as ciências
os seres humanos, os deuses que sejam. Ele poderia pensar e depois de pensar, pode pedir algo que respondesse às suas reais necessidades existenciais no momento de rara e hipotética, claro, lucidez, sensatez. Jamais, amados, poderíamos imaginar que Deus olharia para a nossa condição existencial do modo como Ele olhou. Ele olhasse antes. Capítulo 2, verso 4. Mas Deus, como que Ele olhou? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, não mais mortos e filhos da ira, mas ao lado de Jesus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Paulo, no entanto, queridos, deixa claro que essa misericórdia e essa graça de Deus não se deram numa espécie de contingência maravilhosa, o que eu chamei há pouco aqui, um susto de amor, ou um amor do susto. Estão perdidos. O que eu faço? Chamo o conselho do céu. Não, amados, esse conselho é eterno. Tudo estava dentro dos santos decretos de Deus. Queridos, e aí, queridos, para a gente caminhar para a conclusão, Paulo chama atenção para esse caminho de vida, que toda essa maravilhosa graça de Deus, a operação do seu poder, abriu diante de nós o quê? Um caminho que, para andarmos nele de fato, nós precisamos de uma espécie de uma graça suplementar de Deus. E é por isso que ele ora. Eu chamo a igreja aqui dessa manhã. Ouviu, amados? Eu sei que vocês são crentes, como os efésios eram, e agora estão na glória de Deus. Eu sei que vocês creem em Cristo de verdade, mas Paulo está falando de algo mais. É de um caminho que ele chama de sermos cheios da plenitude de Deus. Esse caminho foi possibilitado por toda a graça de Deus, poder operante em nós. Agora, andar nele é outra coisa. Nós precisamos de uma graça suplementar. E todo o trabalho dessa igreja visa esse objetivo, amados. Não queremos aqui somente bons alunos de teologias, bons leitores de Calvino. Nós queremos aqui gente cheios da plenitude de Deus, no melhor conceito, no melhor sentido. E que isso se note no dia a dia, na vida cotidiana, amados. O caminho de vida que toda essa maravilhosa graça nos abriu é tão maravilhoso que precisamos de uma espécie de graça suplementar, amados, para termos condições de experimentarmos na prática e em nossas vidas pessoais. Não fale nunca, queridos. Quando alguém estiver propondo uma vida mais perto de Deus, e alguém falar para você assim: olha fulano, olha fulana, olha como ele anda com Deus, cheira a Deus. Nunca responda da seguinte forma: fulano não conta. Fulana não conta. Ou seja, é uma pessoa especial, fora da curva. Não existe fora da curva no reino de Deus, amados. Amém, queridos? É para todos nós sermos cheios da plenitude de Deus. Isto para que todos os santos, com todos os santos, olha aqui Paulo me autorizando a dizer o que acabei de dizer, amados. Para que, verso 18 do capítulo 3, para que com todos os santos, todos, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Esse compreender aqui, amados, é mais do que um exercício intelectual, tá? É uma apreensão que começa com a compreensão intelectual, mas é mais que isso, é uma compreensão. E ele não fica só nesse compreender, para que com todos os santos vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, a dimensão de todo esse amor. E ele diz, no verso 19, e conhecer o amor de Cristo.
Esse verbo conhecer é o mesmo verbo usado na Escritura Sagrada para se referir à relação sexual entre casais. Que, amados? Amigo a gente tem aos montes. Mas o conhecimento que temos do nosso cônjuge é diferenciado. Benefícios nós temos aos montes nesse mundo. Mas Paulo está aqui conclamando-nos para termos um conhecimento visceral, de alma, de todo entendimento e de todo coração. E, amados, caminhando para a conclusão, Paulo também chama uma atenção para algo que eu queria destacar aqui nessa manhã. Ele chama atenção para o fato de que a experiência dessa graça não se resume à glória futura, amados. Ok? Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, mas isso é quando estiver na glória. Vou ser cheio da plenitude. Não é isso que ele está dizendo. Para que vocês sejam agora cheios da plenitude de Deus. Não é para a vida futura. Está diante de nós essa possibilidade escancarada de experimentarmos em nosso viver neste mundo a glória retratada na oração do apóstolo Paulo. Sermos cheios da plenitude de Deus. Queridos, terminando a minha oração, sabe qual é? É que Deus não permita que o materialismo do presente século, a minha oração é essa, amados, que o materialismo do presente século não modele a nossa mente de modo a nos impedir de experimentarmos tão grande glória em nosso dia a dia. Ok, queridos? Que o materialismo não nos molde. A gente só viva gastando tudo de nós, toda a energia, toda a força, todo o pensamento, só para conquistar o que está circunscrito ao tempo e ao espaço. Religião é algo transcendente, amados, e gloriosamente real. Peço a Deus que, segundo a sua riqueza, a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de vocês. Assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados, firmados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios. Ele não diz vocês ficarão, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, amados, agora concluindo mesmo, tá? Ele está falando aqui da comunhão com Deus Trino, mas isso seria assunto para um outro sermão, ok? Porque ele ora de joelhos a Deus Pai, pede que o Espírito Santo fortaleça no interior e que Cristo habite no coração. Pai, Filho, Espírito Santo. Fala sério. A gente consegue descrever que grandeza é essa, amados? E a gente deve chorar a pobreza em que o evangelicalismo às vezes apresenta. Isso é para hoje, amados. Eu quero concluir dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta, uma pergunta que eu faço aqui recorrentemente, amados. O que há de mais glorioso em nossa vida futura na glória de Deus, hein? O que há de mais glorioso dentre tantas e incontáveis glórias? O que há de mais glorioso em nossa vida futura na glória de Deus? É certamente o poderoso, infinito e glorioso Deus. Ok, amados? Lá vai ter muita glória para usufruir. E essa glória virá em novo céu e nova terra. Realidade pura e gloriosa. Mas nada será maior e mais glorioso do que o próprio Deus. Agora, olha o que o apóstolo está dizendo aqui, amados. Que mesmo em nossas limitações hoje aqui, nós já podemos usufruir do mais glorioso da glória. Mas é outro sermão, amados. Não vou abrir essa caixa aqui, senão o macarrão vai esfriar. Ok, queridos? Então, amados, oremos para que Deus nos dê o que Ele mesmo almeja que tenhamos.
que é Ele mesmo em nossa vida, em toda a plenitude. Vamos curvar nossa cabeça.